E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e CRB que se enfrentam nesse domingo, dia 6 de junho, a partir das 6h15 da tarde no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times buscam a primeira vitória na competição, o Cruzeiro perdeu fora de casa para o Confiança por 3-1 e o CRB apenas empatou em casa por 2-2. Resultado que nem foi considerado ruim, porque o time saiu perdendo por 2-0 para o Remo e conseguiu buscar a igualdade. Mas falando sobre o jogo de hoje, começando com a provável escalação do Cruzeiro de Felipe Conceição, o treinador tem alguns desfalques aí por suspensão, né? No caso do goleiro Fábio e do volante Adriano, eles foram expulsos na partida contra o Confiança, e o lateral direito Clebinho, que mal chegou, já foi para uma festa, né? Tá afastado das atividades e obviamente fora do jogo. Não temos nenhuma novidade na lista de relacionados para a partida, tá? Esses são aí os 23 nomes. Outra ausência que a gente pode citar é a do Marcinho, né? Que tá naquela situação pendente aí que pode rescindir de contrato e nesses últimos dias nem vem trabalhando com o grupo. Então nosso provável 11 inicial tem o goleiro Lucas França, a zaga com Joseph e Ramon, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo Flávio como um primeiro volante, o Rômulo fazendo o papel de um segundo homem de meio e o Rafael Sobis como um meio atacante, Bruno José e Ayrton nas pontas e o Guilherme Bissoli como centroavante. Essa é uma escalação provável se o Felipe Conceição resolver dar sequência para aquele time que ele botou em campo contra a Juazeirense pela Copa do Brasil. O Bissoli, que inclusive deu assistência pro gol da vitória, acredito que merece uma sequência como titular do time, e talvez recebendo sequência nessa função de meia atacante, o Rafael Sobis consiga trabalhar um pouco mais e participar mais do jogo, porque nessa última partida a gente viu o Rômulo sobrecarregado, né? Ele que em tese deveria ser um meio campista aqui pela direita, precisou percorrer uma grande distância nesse meio campo, porque o Rafael Sobis muitas vezes ficou meio parado aqui no ataque, fora do jogo, e o volante daquele dia que foi o Matheus Neres acabou jogando muito preso aqui entre os dois zagueiros, né? Então o Rômulo meio que era o único meio-campista do Cruzeiro, principalmente durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Sobis conseguiu participar um pouco melhor. Mas pode ser que o Felipe Conceição volte atrás na escalação, né? E monte um time um pouco mais conservador, que seria a saída aqui, por exemplo, do Rafael Sobis ou do próprio Guilherme Bissoli, que eu acho que merece ficar no time, para o retorno do Matheus Barbosa. Aí o Rômulo venceu o meio-campista pela esquerda, o Barbosa faz aqui o box-to-box que vira ponta direita, né? Mas enfim, tem essa estrutura base de time. E a outra dúvida principal que o treinador parece carregar é sobre o primeiro volante, se vai ser o Flávio ou o Matheus Neres. Acredito que o Flávio será titular, porque ele tem mais facilidade para fazer esse papel de um primeiro volante que precisa construir jogada, e também por uma questão de gerir o tempo de jogo e o condicionamento físico dos atletas. O Flávio não pode jogar na Copa do Brasil. Então, para a partida da próxima quarta, a gente tem Matheus Neres ou Adriano, e parece que o Adriano tá meio sem moral com o técnico, o que faz com que a escalação do Flávio nesse jogo contra o CRB seja o mais provável. Acho que seria legal o treinador testar numa partida como essa que a gente vai jogar em casa e que o CRB não deve se lançar para cima do Cruzeiro, um jogador como o Rafael Sobis atuando pelo lado do campo aqui na vaga do Ayrton, que não tem jogado bem, justamente porque a grande virtude do Ayrton é quando ele tem espaço para correr, e a gente jogando em casa, esse espaço não vai existir. Se não vai haver a necessidade de percorrer grandes distâncias, né, talvez um jogador como o Rafael Sobis, pela sua criatividade, poderia agregar mais ao time do que um velocista aberto na ponta. Mas certeza sobre a escalação é realmente uma hora antes da partida, quando o técnico divulga o seu 11. Já o CRB, que é treinado por Alan Aal, tem como provável 11 inicial o goleiro Diogo Silva, a zaga com Gum e Frazan, lateral direito Reginaldo, lateral esquerdo Guilherme Romão. No meio campo, os volantes Claudinei e Carlos Jatobá, o meia central é o Diego Torres, Evandro e Eric são os pontas e o Yuri no comando de ataque. O CRB tem muitos jogadores que já estavam no plantel na última temporada, né? Tem uma base de time aqui bem consolidada. O experiente Gum, né, que jogou muitos anos no Fluminense. O Frazan, que chegou recentemente, chegou a jogar junto com o Gum no Flu. O Reginaldo, lateral direito, já estava no time na última temporada, é um bom jogador, principalmente no apoio. O Romão aqui, que é dúvida para o jogo, porque saiu da partida da Copa do Brasil com dores musculares, deve ser o titular. Se ele não puder jogar, vai o Wellington. Jatobá e Claudinei também são remanescentes dos jogos da última temporada, inclusive da eliminação que a gente sofreu pro CRB na Copa do Brasil. O Diego Torres, canhotinho, meio argentino, bom jogador que gosta inclusive de fazer gol no Cruzeiro. O Eric, que foi um dos principais nomes daquele jogo do Léo Gamalho, né, a vitória por 2-0 no Mineirão, que foi o último jogo com público inclusive que a gente teve do Cruzeiro. E o Yuri chegou um pouco depois, mas enfrentou o Cruzeiro na Série B do ano passado, é um atacante de mais movimentação,
seleção, já jogou no Botafogo, no Atlético. É um atacante difícil de ser marcado. A outra dúvida na escalação é aqui nessa ponta direita, né? O Evandro, que é um menino que apareceu bem no São Paulo, passou pela Udinese, Atlético Paranaense, rodou bastante aí, é um ponta canhoto que gosta de puxar pra dentro pra bater. Ele tem boas chances de ser titular, mas a gente não pode desprezar também o Calisson, né? Que é um jogador que inclusive esteve no América recentemente. Vai ser pedreira, mas tá na hora do Cruzeiro começar a mostrar força nesse tipo de jogo mais complicado. O meu palpite pra amanhã é Cruzeiro 2, CRB 1. Os gols do Cruzeiro marcados por Bissoli e Bruno José, porque depois que fez o primeiro fica mais fácil fazer. E o CRB balançando as redes com o Yuri, tá? Lembrando que assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 8h15 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal pra fazer a live comentando a partida, dando nota pros atletas e tudo mais. E a transmissão de TV desse jogo é exclusividade do Premier FC. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra dizer o que você espera do jogo. Deixe o seu palpite de placar e também qual seria pra você a escalação ideal do Cruzeiro pra enfrentar o CRB. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!